A Cleusa, né? Pode chegar mais próximo aqui, Cleusa. Tudo jóia? Tudo bacana? Pode chegar mais próximo do microfone. Tudo jóia? Tudo bacana? Tudo jóia. Tudo legal? Hoje nós vamos falar sobre cinema, audiovisual, essa coisa toda. Eu queria que você falasse um pouco da sua especialização, da sua especialidade nessa situação, Cleusa. Sobre porque eu sou a diretora de cultura, trabalho na prefeitura, e aí a gente tem dentro da prefeitura esse programa, né? Do PENAB, que é um incentivo federal que ajuda as pessoas a estarem, os agentes culturais, a desenvolver um trabalho. Como que está esse trabalho aqui em Sinop? Eu sou bem nova na cultura, né? E eu falo assim, teve vários programas de incentivo cultural. O primeiro foi da Paulo Gustavo, e aí agora depois esse Aldir Blanc, né? Que nós estamos no primeiro ciclo, que é um incentivo onde as pessoas podem estar fazendo o projeto e eles podem desenvolver o trabalho deles dentro dessa área. Eu estou com o professor aqui, me fugiu o nome agora, professor. Leandro, professor Leandro, que já veio aqui outras vezes, a gente já falou muito sobre essa situação e sobre as ramificações, né, Leandro? Isso. Que o curso traz aqui para Sinop. Como que está o curso, Leandro? Estamos correndo contra o tempo, né, acolhendo novos talentos, um curso que é de formação universitária, é muito válido lembrar isso, que Sinop é a única cidade da região do Médio Norte, de toda essa porção aqui do estado, que tem um curso presencial na formação em cinema e mídias digitais. Então, hoje, né, como a gente vai bater um papo um pouquinho sobre o cinema e falar um pouquinho mais sobre as características do cinema, é importante a gente destacar alguns pontos que são vividos dentro da graduação, mas o curso, Kiko, ele vem crescendo a cada dia, aproveitando esse movimento que o cinema também vem tendo, uma vez que a gente sabe que o cinema é uma área que cresce a cada ano. E quando a gente fala em cinema, a gente não se resume só àquele movimento de uma sala de cinema, das quatro paredes. A gente está falando de um mercado do audiovisual, que, como um todo, movimenta muito, né, em termos de emprego, em termos de economia. E hoje saiu das telas de cinema. Com o advento da internet, da chegada da internet hoje, a gente tem, por exemplo, as próprias plataformas. Eu vou falar o nome do YouTube aqui, porque você tem o YouTube lá onde você pode colocar o seu curta-metragem, onde você pode colocar a sua produção, onde você dá, já que você não tem condição, por exemplo, de estar dentro de uma telona, você está na telinha e expande isso também. Quer dizer, o leque abriu, né, Leandro? Com certeza. Vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Adoro quem é de Sinop, ou quem é da região aqui um pouco mais de tempo, talvez se lembre, um pouco mais antigo na verdade, né? Talvez se lembre daquelas propagandas que lembra quando os mercados iam anunciar a sua oferta do dia e eles mostravam predominantemente aquela propaganda do determinado produto girando em uma espécie de círculo anunciando o valor. O valor dele. Hoje, as empresas não anunciam a mercadoria. As peças de comunicação, o mercado publicitário, ele se utiliza das técnicas de cinema. Por quê? Porque hoje a publicidade ela conecta, assim como o cinema tem como objetivo a conexão. Então hoje o que a gente assiste dentro do mercado publicitário deixou de ser aquela lógica só do mercadológico, do venda, olha, custa tanto, e passou a ser uma lógica o quê? De conexão. Essa é a mágica da área. Então, qual ou quem de nós nunca foi impactado, né, por uma produção, por um filme? Porque a magia do cinema é essa. Acima de tudo, o cinema faz o quê? Ele conecta. E aí a gente tem exemplos. Minha mãe assistia filme, minha avó assistia filme, lógico, cada qual a sua determinada época e a sua determinada condição. Eu assisto assisto filme, daqui a alguns anos os meus filhos, os filhos dos meus filhos vão assistir, e essa área ela vai continuar se reformulando a cada vez. Sim. Essa que é a magia da área que a gente fala, sabe? Já que você falou em conectar, me vê aqui, eu fui puxar aqui, para você ver, professor, como é que o peso do cinema brasileiro ganhou força. Antes se falava que o cinema brasileiro só era conhecido pelas pornochanchadas, aquela coisa toda. A cantora americana Jennifer Lopez deu uma entrevista recente dizendo que o filme Ainda Estou Aqui a curou. Em uma entrevista ela revelou ter assistido o longa-metragem de Walter Salles. E ela lembrou a personagem da história, Eunice. Né? E ela fez uma reflexão que após esse filme ela se conectou tanto com essa personagem, com a força dessa personagem, com o que essa personagem representou, ali interpretado pela nossa querida Fernanda Montenegro, né?
E Fernanda Torres, perdão. E a Montenegro é a mãe, né? E ela disse que esse filme da Fernanda Torres, essa personagem, foi tão impactante na vida dela que curou ela, que ela estava recém-saída do divórcio, aquela coisa toda, enfim. Né? Como você disse, a questão da ligação entre um filme, entre uma cena, entre uma passagem ou de uma novela, que a gente é muito forte também na teledramaturgia, que te liga àquele personagem e você meio que se conecta àquilo. É uma coisa muito louca, né? Não, Sim, gente, isso aí. Né, é o que a gente conversava também, né, Kiko, em algumas outras ocasiões que eu tive a felicidade de vir aqui à rádio. O cinema, ele conecta. Então, se nós nos emocionamos, se a gente sorri, se a gente sente um frio na espinha quando assiste um filme, é porque aquilo foi muito bem executado tecnicamente. Então, você imagina, olha a capacidade de uma obra de gerar uma conexão com o público ao ponto de alguém... Sentir essa energia, Exato, né? sentir a energia, falar, poxa vida, aquilo é a minha vida retratada. Isso é um exemplo do que eu vivo hoje. Então, é uma coisa... A gente é meio suspeito para falar, né? Sim. Nós vamos nos aprofundar nisso. Aham. Assim, assustadoramente. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você, Leandro. Depois Sim. eu vou até passar para Claro. a Cleusa aqui. O que vale mais em uma produção? A ideia central, o desenvolver daquela ideia ou a tecnologia à disposição? Eu vou pegar um exemplo. Você tem hoje os filmes da Marvel, que tem uma tecnologia absurda, né, professor? Que assim... extraordinário e outros filmes. E você tem, por exemplo, eu vou pegar 2 filmes em específico que foi usado praticamente nada. E um em preto e branco, inclusive, que ganhou Oscar, mais Oscar, acima de Oscar. Só que a ideia central do filme, é que fala sobre uma bruxa no meio do mar, que é a bruxa de Blair. Que usaram uma câmera nervosa e saíram. A outra é a lista de Schindler. Se você assistir a lista de Schindler, ele é totalmente em preto e branco, né, que Steven Spielberg retratou, só que a história central, o conteúdo da história central, ele te prende, né? Outro também que também não tem tanta coisa assim é o Menino do Pijama Listrado também, que é mais uma ideia de uma história central, mas não tem tanta tecnologia em volta. Você vê que aquela coisa, corta para cá, corta para lá, texto, corte, seco. Aí você pega produções assim extraordinárias, gastaram bilhões em efeitos especiais. O que vale mais hoje, ao seu ver, como professor dessa situação? É uma ideia central? É uma criação central? Ou, enfim, ou o término do projeto? O tecnológico, né? Kiko, é uma pergunta muito interessante, é uma reflexão que a gente faz, inclusive com os nossos alunos. Por quê? Quando a gente fala de cinema, a gente precisa lembrar que existem várias técnicas, existem várias características. Cada diretor, por exemplo, tem uma característica. Um diretor, por exemplo, pode privilegiar ali um plano geométrico, uma filmagem que o enquadramento privilegie um objeto em plano central em relação a tudo que não existe. Outro já tem essa característica que você brinca, que a gente fala muito da câmera nervosa, né? O Glauber que a gente fala, né? Você não tem ainda o talento dele, de você pegar uma câmera e sair produzindo. Então, assim, são escolas diferentes, né, eu diria, de criação. Cada uma possui uma característica e eu acredito que, naturalmente, com o processo evoluindo, tudo vai se aperfeiçoando. Uma curiosidade, quando o Spielberg produziu a lista de Schindler, o Kiko, foi um trabalho de conclusão de curso dele, tá? Foi um trabalho de TCC dele. Aham. Exatamente. E é uma obra-prima, é uma obra extremamente pesada, ela é densa, ela retrata uma realidade muito intensa para aquela época que ele produziu o filme, mas para aquele momento, para a técnica aplicada pelo Spielberg, era o que ele se propunha a ter um resultado. É lógico que se a gente compara hoje com um filme mais de característica mercadológico, né, de grande público, grande massa, como os filmes da franquia Marvel e tudo mais, a gente tem ali outras características empregadas, mas que também são importantes para hoje, que mostram que um filme também pode ser produzido com um recurso tecnológico. Você quer um exemplo? Pega o Avatar. Avatar praticamente produzido todo no fundo verde. Exato, que a gente chama de chroma key dentro da nossa área. Então, assim, o professor Matheus até acabou de chegar, mas a gente diz assim que como são escolas e tradições diferentes de cinema, cada uma traz, né, a sua característica, cada uma tem uma relevância e uma importância. Matheus,
pergunta do Kiko foi, a saia justa é o que hoje é mais válido, né? O que pesa mais, a ideia ou a tecnologia? Matheus, grande cineasta, nosso Matheus? professor Bom também. dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Um grande nome do cinema de Mato Grosso, tá? Olha E só. tenho dito. Da nossa cidade. Eu vou pegar, Muito Matheus, orgulho então, pra nossa cidade, Eu vou sem pegar e colocar dúvida. assim. Eu coloquei 3 exemplos aqui básicos. A lista de Schindler, que foi preto e branco. Sim. Tecnologia zero. Uma câmera central, corte seco e uma ideia. Aham. A Bruxa de Blair, menos tecnológico ainda. O Menino do Pijama Listado. E aí a gente Sim. tem N situações. E aí a gente tem Avatar, como ele colocou, você tem Marvel, você tem filmes todo feito em chroma key, aquela coisa toda. O que vale mais hoje? A ideia central de um roteiro bem feito, de um conteúdo bem colocado, ou de tecnologia sendo aplicada, às vezes até num roteiro meio fraco, vamos dizer assim, mas a tecnologia se sobrepõe a poucas falas e mais ação. Aham. Nesse contexto específico que você falou, bom dia para todos, né? Não falei bom dia pessoal, bom dia a todo mundo. Nesse contexto Como é que ele específico chegou de tecnologia e ideia, na minha opinião, a ideia é melhor. Só que eu acho que tem um ponto aí sendo, né, professor, chato, é que a gente pensa, por exemplo, que um filme tipo A Lista de Schindler não tem tecnologia ou é relativamente simples de fazer, e é absurdamente difícil. Filmar em preto e branco é muito difícil. Então, por exemplo, todo figurino tem que ser pensado para isso, todo cenário tem que ser pensado para isso, não é simplesmente, por exemplo, vou captar e tudo mais. É muito mais difícil do que parece, né? Então, o cinema, ele é absurdamente complexo nesse ponto. Às vezes, o que a gente pensa que não é, que é fácil de fazer... Vou dar um exemplo bem bobo, né? Um filme recente, aquele filme Duna. Tem uma cena do Duna, que é do Duna 2 aí, que assisti os dois. que é preto e branco, né? As pessoas pensam que é preto e branco. Não é preto e branco. Ele é filmado com uma câmera infravermelho específica que deixa a imagem daquele jeito, mas não é preto e branco, né? Então, assim, eles tiveram que ir atrás de tecnologias específicas que usam emissão espacial, sabe? É muito complexo. Porque ali ele tomou um remédio, aí entrou na distorção temporal. Exatamente. E os diretores, eles são, assim, bem chatos com isso, muitos, né? Principalmente em Hollywood, que o dinheiro é quase ilimitado. Mas nesses 2 exemplos que você falou, entre tecnologia e tudo mais, na minha opinião, a ideia é muito mais valiosa. Tanto que se a gente fosse depender só da tecnologia aqui no Brasil, a gente não teria grandes filmes aqui, né? Eu acho que um exemplo que a gente pode comparar é esse. Por exemplo, Tropa de Elite ou Cidade de Deus, né? E agora o Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui é um filme que aparentemente é um filme simples, mas ele custou $40 milhões, Nossa. né? $40 milhões, é o orçamento mais caro da história do cinema nacional, comparado com o Tropa de Elite, que custou R$5 milhões, né? Então, assim, e são 2 filmes incríveis. Talvez o Tropa de Elite seja mais lembrado e talvez vai perdurar por mais tempo. Eu preciso voltar aqui, professor, a gente já vai trazer eles também em FM, pode ser? Rapidinho apresentar eles também em FM para todo o norte do Mato Grosso. O papo é legal. Por que nós estamos falando esse papo? Porque amanhã é o Dia Nacional do Cinema. Né? E o cinema hoje vai além, a gente estava falando, depois a gente vai trazer de volta aqui, o cinema vai além daquelas 4 paredes agora e daquela tela. Ele transcendeu com a chegada da internet. Mas não vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta na Número do Brasil. Obrigado pelo seu carinho, você ligado comigo. Já vai mandando para cá. 99628 0258, 9614, aliás, 0258, 9614-0258, no nosso WhatsApp, nome e sobrenome com a hashtag Jovem Pan a número 1. Você vai concorrer a uma camiseta do Brasil, da Jovem Pan, com Atlântico Uniformes, o kit para você torcer amanhã. O professor falou que o Rivotril é por conta dele. Vai junto, né? Vai junto, tá? Para você Quem torcer vai precisar. pela seleção brasileira, que volta a campo amanhã. Então manda pra cá, tá? 8h30 da noite, horário aqui de Mato Grosso, com transmissão aqui do da Jovem Pan Sinop, com a maior e melhor equipe de esportes do Brasil. Já começa às 20, né, professor, a transmissão da Jovem Pan, já começa antes e depois do jogo. Tem um Canelada. Depois do jogo tem um Canelada maravilhoso, compilhado, todos os comentaristas, e o velho Vamp, que vai estar por lá, dando aquelas caneladas. Tomara que a canelada seja do lado do Haiti, dessa vez, né, não? Deixa eu te falar aqui, precisa de cabos, fios, iluminação ou outros materiais elétricos? Em Sinop você conta com uma Dimel, a nossa distribuidora de materiais elétricos, sempre ligada em você. A maior variedade de produtos, do básico ao acabamento, para obras de pequeno, médio ou grande porte. Com aquele atendimento que você já conhece. E a nossa equipe te atende com todo o carinho, com as melhores opções em material, tá bom? Confira a experiência de quem já está há mais de 40 anos no mercado. Garantia de sucesso no seu projeto. Estamos aqui na Avenida Ruth de Souza Silva, 523, no Distrito Industrial.
Você quer o material sem a necessidade de ir até a de Mel? Ah, tá complicado andar aqui, o que será que a de Mel traz? Traz pra você. 66-999-79-2426. Você resolve tudo sem a necessidade de ir até a de Mel, tá bom? 66-999-79-2426. De Mel, a minha, a sua, nossa distribuidora de materiais elétricos, sempre ligada em você. 7h40. Já estamos aqui com a nossa mesa redonda. Deixa eu pegar o bom dia. Eu vou começar com a Cleusa aqui, pode? Começar com a Cleusa aqui, que é coordenadora de cultura, né, Cleusa? Sou diretora. Isso, diretora de cultura do município de Sinop. Primeiramente, um prazer recebê-la aqui pela primeira vez nos estúdios Jovem Pan. Tudo jóia? Tudo bacana? Tudo jóia, bom dia, bom dia. Prazer é nosso estar aqui, poder estar trazendo algo mais sobre Sinop, né? Conversarmos. Bom dia. Como é que está a nossa secretaria? Projetos já em andamento? Estamos aí finalizando o ciclo 1, né, do Aldir Blanc, nos preparando para esses editais do ciclo 2 que está por aí, muitos agentes já ansiosos esperando, porque faz muito bem fazer toda essa cultura. Até ontem a gente conversando com o professor, nos colocando à disposição, a prefeitura, fazendo essa parceria, porque para nós é com muito orgulho que a gente tem, né, a faculdade aí, para ajudar, levar para os munícipes também todo o cinema, né, essa arte, a cultura. Então, dizer que a gente está sempre à disposição também. Estamos recebendo aqui também, eu vou começar com o Leandro, depois eu falo com o Matheus. O Leandro é do curso de Cinema e Mídias da FASTEC, né? Isso, exatamente. A gente conversou, acho que foi o ano passado, não foi, professor Clemerson? Foi. Foi o ano passado, né? A turma está fechada, já está no segundo semestre, abre novas vagas, como é que tá? Bom dia, primeiramente, Kiko. Que mal educado que sou, né? Que a gente já estava conversando antes, bom dia. Que nada, é que a gente se sente tão bem aqui, né? Que parece que a gente está... E a gente, contar um bastidor para quem está nos ouvindo, a gente às vezes não dimensiona quando nós estamos na internet, quando estamos pelo rádio. No rádio. Exato, né? Mas bom dia, Kiko, mais uma vez. Bom dia, professor Clemerson, professor Matheus, aos amigos aqui de Sinop, também quem acompanha a rádio aqui pela região norte. Hoje, sim, temos aqui em Sinop a Faculdade FASTEC, que é a única faculdade dentro dessa nossa região com curso, eu diria até do estado, né, com a graduação em Comunicação Social, Cinema e Mídias Digitais. A formação é uma formação universitária, ela é uma graduação, ela é uma faculdade, tem um tempo de duração de 3 anos e meio, e na época que nós conversamos, nós estávamos sempre naquele movimento de a cada semestre fazer vestibular, né, e tudo mais. Hoje, nós estamos já quase no finalzinho do primeiro semestre letivo do ano, e aí, daqui a pouquinho, em agosto, começa o segundo semestre. Uma turma nova agora, uma turma agora em agosto se forma, então a faculdade coloca à disposição do mercado local, regional, estadual e nacional novos profissionais de comunicação em cinema e mídias digitais, e no segundo semestre a gente abre, né, lá para final do ano o vestibular para a formação de novas turmas. Então já serão 2 turmas formadas até o final do ano, uma foi no ano passado, julho, outra agora em agosto, e no ano que vem a gente sempre vai fazendo esse movimento, sempre no mês de agosto do ano subsequente vamos formando sempre uma nova turma, né? E a graduação tá rodando, tá linda, uma juventude que brilha, assim, sabe? Que tem uma criatividade enorme, tem talentos gigantescos dentro da nossa graduação, e o nosso papel ali dentro, né, como todo e qualquer professor, é ajudar a lapidar esses talentos, muitas vezes ser mais do que só também um professor, mas é quase que ser um mentor, né, desses alunos, porque muitos chegam sem nenhuma vivência, nenhuma experiência, mas o ambiente universitário ele muda as pessoas, e aí a gente abrindo as portas para esses alunos, eles vão construindo sua rede, vão caminhando, vão criando autonomia, e daqui a pouco estão no cenário nacional. Deixa eu pegar o bom dia do professor Matheus também, que está aqui. O professor, primeiro, obrigado pela participação. Hoje está mais difícil você juntar tudo num curso, porque quando a gente fala em cinema e mídias, não dá para a gente dimensionar o tamanho que isso pegou, a proporção que isso pegou. Hoje é a profissão, teoricamente, mídia social, essa coisa do momento, a Sim. coisa mais crescente. Hoje a criança não quer ser jogador de futebol, quer ser youtuber. Né? Mais ou menos. Dentro de um curso estruturado para e essa ramificação, está mais difícil, num contexto geral, de você colocar tudo dentro de um pacote? Bom dia, Kiko. Bom dia a todos.
Eu acredito que sim e não ao mesmo Que tempo. legal. Ótima resposta, né? Sim e não. Sim, é mais difícil, só que ao mesmo tempo, os nossos jovens aí, o pessoal que entra, eles já estão meio que acostumados a fazer tudo. Né? Então, assim, a gente vive essa geração, assim, os que são o youtuber mesmo, né? Se você quiser ser youtuber, você tem que saber filmar, fazer roteiro, você tem que editar, você tem que fazer cenários, tem que fazer tudo. E eles já entram um pouco com essa noção, assim, né? Claro que muitos ali, não, eu quero ser diretor, e daí eles já vão se focando nessa área. Outros, eu quero trabalhar com figurino. A gente teve bons figurinistas, inclusive. A gente tem esse contexto. Só que muitos estão entendendo que hoje em dia não dá muito para você ser especialista mais. O mercado exige generalista, né? O mercado exige aquela pessoa que seja meio boa em tudo, assim, que ela vai perder, inclusive, espaço se ela não for. Porque o mercado vai preferir contratar aquele cara que sabe fazer um pouquinho de cada coisa, do que aquele cara que só sabe fazer uma única coisa e muito bem feita, por mais que seja contraditório, né? A gente geralmente espera alguém muito bom em uma área. E eu acho que um exemplo que a gente pode ver disso no cinema mundial é os grandes sucessos que a gente teve agora. Tá em cartaz agora 2 filmes que são produzidos por youtubers, né? São filmes de Hollywood, mas os diretores são diretores que faziam cinema, faziam vídeos no YouTube. 20 e poucos anos os dois, que é aquele Backrooms, que está em cartaz agora de terror, e aquele Obsessão. São 2 filmes produzidos por youtubers, caras que tinham essa vivência, que sabem editar, sabem filmar, sabem escrever roteiro, mas tudo pensando no TikTok, né, nessa geração. Então a gente pega muito isso lá, a gente pega muito jovem, que às vezes é difícil lapidar por conta disso, né? O cara, mas no YouTube é assim que eu faço. É desse jeito, aí a gente tem que adaptar ele, falar, mas você tem que... Não é assim só. Isso é assim, mas também tem outras formas de fazer. Então eu acho que agora, por isso que eu falo que essa é a resposta dupla, né? Sim e não. Professor Cleverson, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido. Bom dia, pessoal. Obrigado aí aos nossos convidados por virem aqui. É legal a gente, toda quinta a gente tem esse espaço para fazer uma mesa redonda e discutir assuntos de Sinop, e claro que a cultura e a gente vai fazer mais, até já deixar convidada a Cleusa, que a gente vai fazer mais mesas redondas para falar da cultura como um mais abrangente, né? Mas como amanhã é o Dia Nacional do Cinema, a gente aproveitou esse gancho para falar hoje especificamente de cinema, mas claro que a cultura vai ser pauta aqui nas nossas mesas redondas. E se você está gostando do assunto, vai para a internet, que a gente vai começar a discutir bastante aqui como é que está a cena do audiovisual aqui no município. E também os seus grandes desafios que tem pela frente aí, nós vamos amplificar muito aqui, tá? Então vai lá que a gente continua o nosso papo lá, tá bom? É o seguinte, eu não sei se eu já entro nessa seara. Antes disso, só para a gente contextualizar e saber como é que está a situação, eu queria colocar para os nossos convidados aqui, Cleusa, como é que está a questão das políticas públicas para incentivar o fomento? Eu não falo só a questão de financiamento, de incentivo financeiro, mas de incentivo das pessoas buscarem a fazer. Eu queria saber como é que está essa cena e já aproveitar também dos meus colegas professores aqui e amigos, com a chegada do curso de cinema aqui na cidade, ajudou a não só a consolidar, mas fazer uma analogia, colocar um holofote muito importante aí para essa questão da cena aqui em Sinop, né? A gente teve uma intensificação a partir da chegada do curso? A prefeitura, né? A prefeitura municipal tem a parceria com o governo federal, onde a gente consegue trazer um valor legal para essa questão de incentivo de agentes culturais que podem estar procurando a secretaria. Hoje nós estamos ali no Dante, né? Estamos atendendo, a cultura está ali, o esporte está aqui ainda no estádio, a gente está não tá meio separado, mas nós estamos fazendo tudo para ficar juntos, os 3, que é turismo, a cultura e o esporte, né? Nós estamos concluindo o ciclo 1 da Aldir Blanc, que teve vários projetos, vários agentes culturais que desenvolveram o seu trabalho. Às vezes as pessoas acham que é muito difícil de estar conseguindo, mas é bem tranquilo. A gente tem toda uma orientação ali também para estar ajudando. Está tendo muita procura aqui?
quem, assim, sempre os mesmos, né? E a gente gostaria disso, de expandir, de que as pessoas viessem, né, para fazer esse uso desse benefício que tem, para estar desenvolvendo o seu trabalho, mostrando o seu trabalho à população, porque isso é uma parceria, né? Que aí depois isso retorna para a população esse dinheiro, isso é muito bom. Ele consegue se fomentar. A Fastec mesmo também foi uma parceira, né? Que vocês usaram, foi da Paulo Gustavo, né? Isso. Conseguiram fazer melhorias dentro da parte visual, né? Audiovisual, e isso depois retornou. Fizemos a apresentação, foi no final de ano que a gente também usou, né? A praça tinha ali o palco, o pessoal foi lá, foi muito bom também, né? Que a gente conseguiu alinhar tudo isso. E a secretaria está aí para isso, né? Para estar ajudando esses agentes culturais. Não tem problema nenhum, vá lá, a gente ajuda a dizer, é assim, assim, assim. Não é complicado. As pessoas às vezes acham que mas não é tão complicado assim. É bem tranquilo. Pegando esse gancho que a Cleusa falou, estava precisando. As pessoas já entenderam que, e tem muitas pessoas até que falam o contrário, por que não usa esse dinheiro para outra coisa? Que esse dinheiro é específico para isso? Isso porque, é uma coisa cara, muito tem bem muita lembrada. gente que fala, por que não pega esse dinheiro e coloca na na saúde? É o que eu sempre falo. Isso são coisas distintas, né? O dinheiro que vem para isso é para isso, porque as pessoas não vivem só de saúde, elas vivem de cultura, elas precisam ter esse entretenimento, né? Por exemplo, quando vem shows, né? O dinheiro já é para aquilo, porque nem todo mundo está doente, as pessoas querem ver, né? Tem que ter isso, né? Na verdade, tem que ter. E acaba gerando um retorno financeiro para o município também, porque emprega pessoas. Nossa, né? é muito. A gente vê, por exemplo, nós fizemos a Páscoa, né? Olha como foi bom a aceitação, a movimentação, porque a gente estava ali o tempo todo, pessoas vindo de fora, fazendo foto, daí vinham fazer uma compra, já aproveita, passava ali pela praça. Então, assim, esse dinheiro é necessário para a gente ter todo esse desenvolvimento econômico que gira na cidade, né? Os shows, né? A gente vê os shows, os hotéis estavam lotados, estava a cidade lotada. Então é isso, o dinheiro vem específico para isso. E quantos agentes culturais nós temos que trabalham na cidade e recebem isso e podem melhorar a questão do que ele está do fazer dele, né? Por exemplo, o escritor, ele pode escrever o livro dele com esse dinheiro, ele distribui uma parte para a comunidade, né? Que a gente leva nas bibliotecas. Então, assim, são várias ações que são feitas que realmente ajudam a população nessa questão de agente cultural. Vou perguntar para o Leandro aqui, só para mim me aprofundar um pouco mais nessa questão do curso da Fastec. Esse curso, a formação dele vai de encontro ao quê? A direção, a edição, a atuação. Eu queria que vocês explanassem um pouco mais, até aproveitando a presença do professor aqui também, do Matheus, explanasse um pouco do curso. Eu quero ser o quê nessa área? Qual é a abrangência, por favor? Não sei se eu consegui. Sim, claro. É uma pergunta muito, muito interessante e quando porventura as famílias nos procuram, né, com os filhos que estão entrando na universidade e tal e querem buscar entender exatamente o que vai fazer ou como será um profissional formado dentro da área, isso é algo que nós explicamos no dia a dia, mas quero só fazer um pequeno ponto, né, puxando um gancho um pouquinho, Kiko, do que você discutia antes com a Cleusa, e fazer uma fala para quem é da nossa região, para quem é da nossa cidade. Pessoal, sim, hoje é possível estudar e se formar em cinema e mídias digitais dentro da sua cidade, da nossa região. Sinop há uma formação. Orgulho muito grande para Sinop, então, né? imagina não precisar sair, estar aqui dentro da cidade, fazer contas de fora vem para cá, exato. Né? Para vocês terem uma ideia, como a título de informação, nós temos alunos do Pará, nós temos alunos do... O premiado é o que do Pará, de Santarém, eu conversei com ele ontem. Nós temos alunos que são do extremo norte do estado, que vieram para cá, do médio norte, da região sul, que veio para cá, né? Então, só para a gente entender como que esse movimento é bonito para a nossa cidade, porque de fato isso também movimenta a economia, né? Aqui, né? E aí, respondendo a sua pergunta, é uma pergunta muito legal, que a gente diz sempre o quê? Bom, a compreensão sobre o cinema, primeiramente, ela precisa ser colocada na mesa, né? Então, quando a gente fala de uma formação em cinema, a gente está falando do quê? A graduação, quando você se forma em comunicação social, com ênfase em cinema e mídias digitais, você terá passado por um curso que vai lhe preparar para
ter condição de atuar em pelo menos 3 grandes pilares, ou são os 3 pilares que nos movem enquanto graduação. A produção para cinema, que entram aqui, por exemplo, as profissões da área de direção, de fotografia, né? Eu quero trabalhar com designer, com multimídia, eu quero ser um profissional do storytelling. Então, a produção para cinema, privilegiando uma área. A segunda área, que é a produção para as plataformas digitais, que aí entra todo o grupo, né, do digital, das mídias e das plataformas como um todo. E, além disso, também a própria produção pro mercado do audiovisual. Então, pensa comigo. Professor, mas eu não sei se eu vou arrumar trabalho. Vai, porque em Sinop o mercado da comunicação é um mercado muito forte. E não só na cidade, a gente não tem que pensar só local. Então, quando o aluno se prepara ou ele estuda dentro dessa graduação, ele já tem pelo menos a percepção macro, o cenário macro que ele pode atuar tanto com a produção para cinema, a produção para as plataformas digitais ou para o próprio audiovisual. E aí, o que é mais interessante é a gente perceber que hoje um aluno que entra, por exemplo, a professor Clemerson dentro da graduação, se for do interesse dele, ainda no primeiro semestre ele já consegue ser inserido ao mercado. Por quê? Possuindo ali as habilidades e competências mínimas que o mercado requer, o mercado já o absorve, porque há uma necessidade muito latente hoje dentro da nossa cidade por profissionais de comunicação, de mídias, de marketing. Leandro, mas a graduação não é em cinema e mídias? Sim, mas pensa comigo, você vai aprender sobre as técnicas de cinema, vai empregar tudo isso dentro de um universo como a produção para as plataformas digitais e olha o quanto você fará, né, um produto diferenciado. Então, é um mercado muito legal, muito amplo o nosso, mas ao mesmo tempo é uma formação incrível que dá condição para o aluno ter uma visão macro e muito boa sobre, né, o cenário. É natural que um e outro aluno tenha uma paixão muito maior pelo eixo do cinema. Então a gente sabe que nós teremos ali excelentes diretores, né, excelentes roteiristas, o professor Matheus está aqui para não me deixar mentir, mas tem alunos que vão para a comunicação digital e está tudo bem. Esse aluno que vai para a comunicação digital, ele vai utilizar ali todo o conjunto que ele aprendeu de técnicas do cinema em uma comunicação digital, que nós falávamos inclusive até isso, né? O quanto que o mercado de comunicação também se modificou. Então hoje a própria propaganda que a gente assiste na TV não é só um anúncio de vende, custa tanto. É um filme, é um microfilme que está passando ali. Então, olha que legal, é mais um insight para esse aluno explorar, é mais uma possibilidade de campo para ele. Porque assim, né, mais também nessa questão mais comercial da coisa, a linguagem do cinema também pode ser utilizada, né, no desenvolvimento de comerciais. Pelo que eu entendo e eu acompanho, eu acredito que é para essa questão da cena cultural do audiovisual aqui em Sinop, nós temos 2 marcos importantes. O primeiro, assim, não necessariamente nessa ordem. Um deles é o que a gente está falando aqui, que é a chegada do curso aqui em Sinop com a Fastec, que eu acredito que claro, né, sempre ajuda, né? E também sempre há uma história anterior à própria faculdade, né, de movimentos de pessoas amantes da área que já fomentavam cineclubes, que já se doavam, né, em prol da formação em cinema. Eu, por exemplo, eu sou de uma geração não tão atrás que eu participava, professor Clemerson, de algumas formações ministradas pelo falecido professor Denis Aldi, da Unemate, que foi o criador de um projeto chamado Cineclube Zumbis, que é fantástico aqui na cidade, pioneiro. E eu participava ainda como molequinho das oficinas de edição de vídeo que ele fazia. Então, né, cada agente cultural, como a Cleusa também disse, vai deixando o seu DNA, vai contribuindo, vai trazendo formas de se olhar a área com uma nova perspectiva, e a chegada da faculdade, ela vem para somar com toda essa história que já tinha ou estava sendo escrita e para falar, olha, somos parceiros e queremos vocês aqui também. E o segundo ponto, Kiko e ouvintes, que aí eu queria a fala do Matheus em relação a isso, que eu vejo como um outro marco importante, é que
pelo menos o que eu identifico assim em larga escala foi que o Matheus tem o dedo e as mãos e o corpo todo em relação a isso, na questão da produção em si, né? Já são quantos filmes já, Matheus? Longa-metragem são 2. 2, né? E curta, aí eu nem sei. Então, porque o Matheus, ele conseguiu desenvolver, desde da criação da ideia, desenvolvimento de roteiro, os atores, filmagem, edição aqui em Sinop, e um desses filmes, inclusive, entrou em cartaz no cinema aqui do município. Os dois, né? Entraram. Então, eu vejo isso como um marco importante. Eu queria que você falasse o desafio de ter feito isso, uma produção 100% sinopense aqui, e ter conseguido para mim foi um grande feito, de ter conseguido colocar ele em cartaz aqui no cinema do município, porque eu estive na pré-estreia e acompanhei, estava lotado. Sim. E os dois, né, principalmente o primeiro, eles ficaram em cartaz por mais de um mês. Né, isso foi muito legal, assim, eles ficaram comercialmente, assim, a gente conseguiu até pagar algumas coisas para os atores, porque o primeiro a gente fez sem dinheiro nenhum mesmo, assim, na verdade, além de não dar dinheiro, ele ainda custou o dinheiro para a gente se juntou e produziu meio que na loucura. Mas ao mesmo tempo é isso, assim, o cinema, ele desde sempre, como quase todas as questões artísticas, acho que uma coisa que a Cleusa falou que é muito interessante é assim, a gente às vezes acha que é muito difícil, a gente não corre atrás. Isso. E reclama que é difícil fazer porque não tem dinheiro para fazer, só que não foi ver como é que era para fazer. O meu primeiro foi bem desse jeito, eu não corri atrás de nada, eu não fui atrás de ninguém, só de amigos e de pessoas próximas, né? Vamos fazer por conta, vamos, e daí o meu pai, que eu falo que meu pai é meu produtor executivo, meu pai é caminhoneiro. Todo posto que ele para, ele pede patrocínio. Né? Ele foi fazendo desse jeito. A gente conseguiu uns R$2.000, assim, do meu pai pedindo R$50 num posto, R$50 em outro, assim, que nem um louco, falando assim, meu filho tá fazendo um filme, me dá R$50. E os caras deram, né? E a gente foi desse jeito. Sem correr atrás, sem saber o que existia essa oportunidade. Nem de Lei Rouanet, não foram nada não atrás. Não fomos atrás de nada. E conseguimos fazer um longa, foi muito legal, com uma produção que muita gente, as pessoas elogiam ofendendo. Eu acho muito engraçado isso. Que elas falam assim, nossa, parece um filme de verdade mesmo, né? Aí eu falo, é um filme de verdade, né? O que você quer dizer com isso? Porque eu acho que elas esperam assim, quando elas... Bacana. Quando elas veem que é uma produção barata, que foi feita em Sinop, que é tudo, elas não imaginam que vai ter a qualidade de imagem que tem, elas não imaginam o nível dos atores, elas sempre jogam lá embaixo, assim, e é ótimo que você surpreende também. Muito bom, foi muito bom. Mas eu acho que o ponto central, assim, eu sempre falo sobre isso, as pessoas, quais que são as maiores dificuldades? A dificuldade maior, na minha opinião, não é o dinheiro, porque o dinheiro a gente resolve, a dificuldade maior é convencer as pessoas de que dá para fazer algo assim aqui. Se você me permite, eu sou um pouquinho mais velho que o Leandro. Em 1991, vou voltar um pouco na história, já que nós estamos falando sobre isso. Em 1991, estreou a primeira televisão de Sinop, chamada TV Caiabi, Canal 5, Rede Manchete de televisão. Eu estava lá. Eu morava no fundo da TV. Você morava no fundo da TV Caiabi? Eu estava lá. O primeiro editor... TV Caiabi, Canal 91, 5. Sim. O primeiro editor da televisão Caiabi foi o Ivan Barbosa, que hoje está na Estúdio 1, e o Marcelo, que é casado com a Ângela Algaier, que foi a primeira apresentadora junto com a Elisângela Carneiro, do Telejornal. Foi montado por um rapaz chamado Márcio, do SBT de Brasília, que veio para cá montar. São um pouquinho mais antigos. Ganhou. Desde aquela época, tem uma grande dificuldade quando se fala em mídia, cinema, produção de vídeo. E parece que é uma coisa absurda, mas é real que eu vou falar. Sempre foi meio que marginalizado esse tipo de trabalho. Isso é muito triste. A visibilidade começou a mudar com a chegada do YouTube, com a chegada da internet, com a chegada dos influencers, com a chegada de pessoas hoje criando coisas para a internet com uma qualidade absurda. E aí começou-se a meio que ver com outros olhos. Mas, infelizmente, Matheus, até ontem era muito marginalizado. Quem fazia esse tipo de trabalho por todos. E, infelizmente, isso é uma realidade que talvez tenha atrasado
esse cenário muitos e muitos anos aqui na cidade de Sinop. Não digo na cidade de Sinop, não, no Brasil como um todo. E tem cidades que até hoje ainda marginalizam esse tipo de atividade. Esse preconceito, essa situação de você poder fazer um filme, isso, vai trabalhar, vai fazer, como se isso não fosse um trabalho, sabe? E, infelizmente, eu acho que talvez esse é o grande problema que a nossa arte como um todo apresenta num contexto geral. Vocês veem isso também? Eu acho que tem um ponto que também tem a ver com o que a Cleusa falou aquela hora de assim, esse dinheiro não vai para saúde, esse dinheiro não vai não sei o quê. As pessoas se esquecem que a arte também é saúde. É Sim. política pública. Exatamente. Sim, ela é sim. fundamental, ela é talvez, necessária. ela é o anterior, assim, né? Ela te impede de ficar doente. E quando você Sim. está doente, ela também é fundamental para te manter. A gente não tem ninguém, pelo menos que eu já tenho ouvido falar, uma pessoa que sobrevive 100% sem arte, sem a música, sem a literatura, sem o cinema, sem que seja, sei lá, novela ou qualquer coisa do tipo. Só que a gente tem esse preconceito. Eu prefiro, e aqui é óbvio que eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas eu prefiro o meu filho médico do que o meu filho artista, eu prefiro o meu filho advogado, não sei o quê. Só que às vezes a gente se esquece que é uma indústria gigante. Um exemplo que eu sempre gosto, né? Eu não sou o maior fã do mundo de futebol. É eu verdade. sempre falo, o mercado dos games e do entretenimento no Brasil é absurdamente maior do que o mercado de futebol. Só que a gente ainda... E, de novo, não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu só estou dizendo que é muito mais aceitável, por exemplo, uma criança querer ser jogadora de futebol do que querer ser cineasta, por exemplo. Se ela fala que quer ser jogadora de futebol, você fala, existe mercado. Só que se ela quiser ser gamer, ela tem que aprender cinema. Porque todos os filmes Sim. agora tem que ter aquela introdução de filme, Exatamente. não sei o quê. Senão ela não é. Eu sei. Exatamente. Eu sei muito que o Matheus Prado gosta de desafios. Eu vou jogar uma Se aqui. prepara. Vamos ver se ele fisga. Há um mês e pouquinho, a Netflix lançou, muito por conta dessa onda da Copa do Mundo, a série Brasil 70, a saga do Tri, né? Talvez jogar aqui pro Matheus, pro Leandro e até colocar o poder público nessa também. Por que a gente não faz uma versão local aqui, né? Com a questão da saga do Tri, campeonato do Sinop Futebol Clube, dos 3 campeonatos estaduais. Vamos melhor que isso. Inclusive a ascensão do Sinop da 2ª divisão, sendo o primeiro clube do interior do estado a ganhar dos clubes da capital. E hoje tem pessoas que estão aqui ainda daquela época. O Vanderlei tá por aí, toda a família, e entre outras coisas. Ou dá para ir até mais longe. Aí entra a Pazinha, aí entra a história também. Vai mais longe. Eu não confesso que eu não conheço nada. Não se preocupe, eu te coloco em contato com pessoas que conhecem tudo. Mas seria muito interessante produzir. Seria, porque assim, o cinema, na minha opinião, as séries no geral, bonita, né? eles têm essa capacidade de fazer a gente gostar até de coisas que a gente não gosta, né? De se interessar por coisas que a gente não se interessa e coisas do tipo, né? De vez em quando você pega... Já aconteceu isso comigo, me pegar... Eu não gosto nada de, assim, meu físico demonstra que eu não sou o maior esportista do planeta Terra. E de vez em quando eu me pego assistindo um filme, o Rei... Como é que é, meu Deus? Rei Charles, uma coisa assim. Não é o Rei Charles da Inglaterra, é o filme lá. O filme que ele é cego, que a mãe dele deixa ele aqui lá. Não era nem esse, não é nem esse. É um filme... acho que é King... Não é Charles, é Richard, acho que é. Do Will Smith. Não, aí não. Aí sim. Da tenista. Aí sim, das irmãs Serena Williams. Eu não me interesso nada por tênis. Fatídico tapa no Isso. rosto. E daí eu assisti o filme e eu fiquei, gente, eu queria assistir tênis pra ver se o tênis é tão legal quanto... Então o cinema tem essa capacidade, mas né? a história em base real é assustadora. Então, né? exatamente. Eu não duvido que a gente conseguiria fazer histórias incríveis aqui sobre as pessoas daqui, sobre os jogadores e tal. Eu não sabia que ele estava acompanhando, mas deixa eu mandar um abraço pro Ivan Barbosa, que me mandou uma mensagem aqui. O Ivan sempre acompanha a gente. Um abraço pro Ivan. Maravilhoso. Tem carteirinha aqui de Inclusive, aproveitar já que o Ivan tá aí, o Ivan foi uma das pessoas que mais me ajudou. Ele é espetacular, né, cara? Tanto na produção quanto no aprendizado. O Ivan já foi meu patrão, já. É verdade, e no primeiro filme, especificamente, ele só aconteceu por causa do Ivan. Não, o Ivan ajudou muito. E você sabe o que eu falo? Eu acho que a gente deveria fazer aqui, e serve para você, Matheus, eu acho que se pedir de ajuda, o Leandro, talvez na universidade, pessoas que foram esquecidas e ser lembradas. Não sei se vocês vão me entender. Sim. Porque a nossa história de Sinop, a gente tem que enaltecer quem a gente enaltece, o N Pepino, beleza. Só que tem pessoas lá atrás que fizeram
e não falaram, não fizeram publicidade que fizeram ou não apareceram. Exemplos, o Ivan é uma dessas pessoas, né? Desde sempre. Daniel Ludwig também é outra pessoa, o Viro é outra pessoa. Eu estou falando dessa área em específico aqui, tá, gente? Eu estou falando de outras áreas, dessa área em específico aqui, sabe? Pessoas que começaram lá atrás, assim, contra tudo e contra todos, sabe? Cara, desbravaram literalmente uma área que precisam ser reconhecidas. E eu estou colocando essa área, mas são N áreas, N situações de pessoas, de famílias, que às vezes se sentem, de certa forma, elas não falam, mas isso é um sentimento meu, tá, gente? Às vezes injustiçadas de não serem lembradas no contexto geral. Porque Sinop só chegou onde chegou e hoje a gente tem uma faculdade de cinema aqui porque essas pessoas lá atrás desbravaram. Sim. Não foi? Que elas lutaram contra todos. E essas ideias, elas são importantes porque até como uma sugestão, já que tem essa parceria da faculdade com a pasta da Educação, Cultura, né, para desenvolver, né, através da Diretoria de Cultura, algo nesse sentido para ser mostrado na época do aniversário de Sinop e tudo mais. Espera aí que a gente já vai se aprofundar, aguenta aí. Tô de volta aqui. Eu estava esperando o professor Clemerson concluir, você viu que eu sou? Sim, eu percebi. Eu sou um gentleman. Eu percebi. Só no olhar. Sou um gentleman aqui. Deixa eu falar para você da Campo e Lavoura. Atenção, produtor rural. Qualidade e economia é aqui. Arame liso Morlan 1000 metros por apenas R$ 479. Arame farpado Morlan 500 metros por R$ 350,19. Tem também tela mangueirão 1,80 m de altura por R$ 794,24. E tela galinheiro 1,80 m de altura por apenas R$ 275,98. Aproveite essas ofertas imperdíveis e garanta já a melhor para a sua propriedade. Promoção Campo e Lavoura, qualidade que faz a diferença. Já mandou o WhatsApp para cá, 996140258. Nome e sobrenome com a hashtag Jovem Pan, a número 1 do Brasil. Você vai concorrer aqui a uma camiseta do Brasil da Jovem Pan, tá bom? Juntamente com a Atlântico Uniformes para torcer pela seleção brasileira amanhã no jogo contra o Haiti. Então, a exclusiva para você fazer inveja aí pra galera, tá? Eu já volto para começar o nosso Rock and Pop por aqui. Não sai daí não. 8h11. Vai na internet que o papo tá bacana pra caramba lá. Vai lá. Continuando aqui, eu vou... Você pegar esse dinheiro e investir, porque às vezes acha assim, eu não posso pegar dinheiro para mim, não. Você também merece, você também está dando o teu trabalho. Então, uma parte para você, cada caso é um caso, dependendo do que você for, qual é o seu projeto, né? Então, o agente cultural é só procurar a nossa secretaria, a gente está sempre lá à disposição para estar esclarecendo de como fazer. Então, está aí para sair os novos editais, que é o segundo ciclo, né? Que a gente vai estar fazendo, lançando, mas nós estamos lá à disposição. É possível, não só o fato de a gente tem aqui e venha, mas também partir da própria diretoria de cultura. O fato assim, vamos pegar essa questão dessas histórias a serem contadas de Sinop, que o Kiko sempre fala aqui, que a gente precisa registrar. Essas histórias. Usando como marco o mês de setembro, que é o aniversário da cidade, a gente ter ali, tipo, todo ano a diretoria de cultura pega 5 histórias e coloca, as pessoas que estiverem com interesse, porque assim, a gente tem história para contar, a gente tem a disponibilidade de pessoas para produzir isso e muitas pessoas que apoiariam investir em causas assim, né? Todo ano a prefeitura lançar 5 ideias e colocar à disposição para que as pessoas do audiovisual possam ir atrás falando, eu quero... A gente tem um recurso para contar essas 5 ideias no ano de 2027. E aí, num curta mesmo, sabe? E aí as pessoas entram e falam, eu gostei daquela ideia ali, então eu vou concorrer para poder desenvolver aquela ideia. Ter isso também é possível? É possível, né? Eu estava comentando com o professor ontem, a gente já conversou, nós vamos fazer parcerias e também é só estar procurando ver quais são as possibilidades, qual que é a ideia, a gente precisa ter essa ideia, né? De como fazer. Para desenvolver o trabalho no Festeja, você fala como? Uma sala de cinema, por exemplo, a cada dia
uma obra, uma peça será apresentado. Vou colocar aqui o cinema do Machado, tá? Mas pode ser no shopping, pode ser nos dois cinemas, enfim. No cinema do Machado, todo dia vai ter uma obra de um artista sendo e usa né? como marco o mês de aniversário de Sinop, mas é claro que isso se estende. Ou Além criamos uma semana específica de cinema em Sinop também. Também, entendeu? E assim, Sim, possibilidade. sobre isso nós já estávamos comentando. Ele falou sobre fazer oficinas, né? Ele comentou, o professor falou em estarmos fazendo as oficinas e apresentando, né? Isso lá também no Dante, a gente está comentando, né? Assim, a gente... Eu acho que, assim, ponto muito interessante, Kiko, que você traz na pauta, e nós que somos da área de comunicação, a gente sente muito isso, que a nossa própria história ela não é registrada. Registra-se a história de todo mundo, menos a da própria área. Pergunto. Evolução dessa área, né? Exato. Fazer a evolução. A gente falou do Ivan, né? Que é um profissional, assim, de gabarito enorme aqui dentro, mas também temos Cleiton Laurindo. Sim. Né? Ou o próprio Viro Ludwig, O Viro e o Filho, que são profissionais, são só 3 que eu mencionei aqui, que ajudaram a desbravar essa área de comunicação. A magia da universidade, da faculdade, do fazer pesquisa entra nesse momento, porque são as ações de pesquisa que fazem uma nova geração se contagiar com a história da própria área e também se envolver em projetos que ajudem a preservar a memória da nossa área. A gente vai amplificar isso aí, Leandro. Só rapidinho, deixa eu chamar, o Pablo tá me chamando aqui rapidinho, peraí. Muito bem, estamos de volta nessa manhã, obrigado pelo seu carinho, vamos começar o nosso Rock and Pop, mas antes ele me chama, ele que ontem bateu na trave, professor. Cristiano Ronaldo ontem derrubou ele do cavalo. Nosso querido Pablo. No demais estava tudo certo, né não, Pablito? Bom dia, meu querido. Você tá onde? Cadê o Pablo? Bruno Brasil, Agora uma vai. manhã maravilhosa de quinta-feira, sempre trazendo o que há de melhor na nossa querida capital do Nortão. E olha só, Kiko, eu falo diretamente aqui da Figueiras Materiais para Construção, pois está rolando uma campanha super especial aqui na Figueiras. Durante todo esse mês de junho, né, tá rolando aí a fogueira de ofertas aqui na Figueiras. E você aí, é o nosso convidado todo especial a participar do melhor arraiá da cidade, com comidas típicas, diversão e ofertas para aquecer a sua obra. Eu estou aqui com o Vinícius, que vai trazer aquela dica super bacana para você que está construindo, está reformando. A oportunidade é agora, não é mesmo, Vinícius? Muito bom dia. É isso mesmo, muito bom dia. Aqui na Figueiras nós preparamos o mês de oferta com toda a linha de ferragens em até 10 vezes sem juros nos cartões. É isso mesmo, são ferros, treliças, colunas, pregos, malhas de aço e arames em até 10 vezes sem juros. E também, para complementar, temos aqui as ofertas relâmpagos que podem acabar a qualquer momento. Argamassa porcelanato piso sobre piso externa cinza quartzolite R$ 36,90. O tubo de esgoto PVC 100mm Crona 6 metros R$ 79,00. Temos também o piso Ideale Chicago retificado 61 por 61 por apenas R$ 25,90 um metro quadrado à vista. Argamassa uso interno AC1 da Quartzolite R$ 21,90 e o forro PVC Forte Plast Junta Seca 8mm R$ 26,90 um metro quadrado à vista. Gente, então corre pra cá, aproveite as condições incríveis que a Figueiras preparou pra você. Então vem pra você poder fazer economia aqui na Figueiras, né? Com certeza. A Figueiras também trabalha com crediário próprio. Para você que tem interesse em abrir o cadastro conosco, pode nos mandar mensagem ou ligar pelo telefone 3531 4565 ou para orçamento WhatsApp 66992513157. E lembrando também que a entrega também é rápida, tanto na cidade quanto nas regiões de chácaras, sítios e fazendas. Gente, então vem pra cá, vem aproveitar essa campanha incrível, vai até o dia 30 de junho, então pra você poder aproveitar. E lembrando que o estoque é limitado, então tem que correr pra aproveitar, né? Tem que aproveitar, os preços estão imbatíveis. Tá precisando construir ou reformar? Vem para Figueiras aproveitar as melhores condições de pagamento e a qualidade do produto. Tá certo, então obrigado, Vinícius, pela dica super bacana, gente. Então vem, aproveite a fogueira de ofertas aqui na Figueiras. Figueiras Materiais para Construção, onde dá gosto comprar. Muito bem, esse Pablo Kupler aqui na Número 1 do Brasil. E falar em Número 1 do Brasil, manda o WhatsApp 996140258, nome e sobrenome com a hashtag Número 1 do Brasil. Você vai concorrer a essa camiseta maravilhosa daqui a pouquinho. Agora aumenta aí que tá chegando o nosso Rock and Pop aqui, ó. O melhor. E a gente continua o nosso papo aqui, e nesse meio tempo que
O Pablo estava falando da Figueiras e a gente estava conversando aqui, professor, e trocando ideias, juntamente aqui com a Cleusa, com o Leandro, com o Matheus, e a gente estava falando daquela pergunta que Sim. o professor fez para a Cleusa, a gente estava dando amplificada Isso. aqui a respeito, e o Leandro ia falar, ia concluir, ia colocar essa situação, né, Leandro? Isso. A gente falava, né, Kiko, sobre a importância de nós, da área de comunicação, também registrarmos a história da nossa área. E aí entra o nosso papel como pesquisadores, como docentes, de, em disciplinas de sala de aula, fazer com que essa história ela seja mantida, ela seja preservada, porque, professor Clemerson, você também é da área da educação, sabe muito bem que nós, enquanto instituição de ensino, a gente tem por obrigatoriedade, Kiko, o Ministério da Educação diz que nós temos por obrigatoriedade que termos dentro da grade de disciplinas características regionais Sim. da própria região. Então, como que a gente tem, por exemplo, características regionais dentro de um curso de comunicação, de cinema, de mídias? Nós temos uma disciplina, por exemplo, que está sendo ministrada nesse momento, que para os alunos, professor Clemerson, foi uma descoberta saber sobre um pouco, ainda que de forma preliminar, da história dos meios de comunicação que começaram em Sinop. Sabe, os alunos, e tendo contato com produções como o Sinopiano, da década de 70, o Jornal Hoje, da década de 80, o CSS News, que substituiu o jornal Sinopiano. Então, características regionais que a gente preserva, que a gente precisa ter como disciplina para que o aluno veja que a história da nossa área precisa ser preservada. E a gente precisa criar esse registro. Então, já... Resgate, exato, né? já, eu digo até assim, é uma ambição nossa do curso de cinema desenvolver um projeto, professor Clemerson e Kiko, que a gente trabalhe para o resgate da história da área de comunicação da cidade, independentemente de qual comunicação, seja a jornalística, a publicitária, né? E registrar isso em forma de, quem sabe, em um sonho, talvez utópico, faço uma fala aos nossos amigos aqui da área de comunicação que nos ouvem, O museu. um museu da história da imprensa, da história da comunicação na cidade, né? É um sonho que não é, eu diria, tão impossível, porque, por exemplo, Kiko foi da primeira geração da TV Caiabi. 1991. Cleiton Laurindo também foi da geração da TV Caiabi. Outros profissionais também foram. Então, imagine a oportunidade de, quem sabe, em um movimento histórico, a gente conseguir criar um museu que mostra a história da área de comunicação, que mostre a área do município. E aí, o que é legal, Kiko, é que a gente tem que ter a clareza que a história morre quando as pessoas que detêm a história também morrem. Aí está o papel do cinema, do audiovisual no registro, em fazer o registro para que ele permaneça de forma temporal e para sempre. Porque daqui a pouco, daqui a alguns anos, algumas décadas, quem ligar lá um produto audiovisual vai enxergar que a história da imprensa de Sinop foi dessa maneira, com esse foi um sujeito importante, esse foi de uma área muito importante. Se nós não fizermos isso, a história se perde, né? Eu acho que até de forma um pouquinho mais ampla, as pessoas, os mais jovens têm muito interesse por história de uma forma geral. A gente acha que não, porque eu sou professor, né, de história, e às vezes a gente pensa, o aluno odeia história, mas ele odeia às vezes o jeito que a gente fala, ou Como ela é colocada. o contexto, porque assim, aqui a gente tem o problema de que na escola a gente pouco estuda a história local. A gente estuda o global, Exato. o mundo, mas não estuda aqui. E volta e meia, no meio da aula, os alunos me param para perguntar, quem é Enio Pipino? Porque eles ouvem na rua, vê, mas eles não fazem ideia de quem que é. E eu acho que nesse entra os mesmos pontos que o Leandro está falando. As pessoas têm interesse por isso. Se a gente produzisse histórias sobre isso. Mas você sabe onde vai entrar vocês aqui, na minha opinião, e a própria Secretaria de Cultura? A gente não pode contar mais essa história como documentário. No coração da Amazônia legal surge uma exatamente. clareira. Isso, com todo respeito, já encheu o saco. É que a fase do mítico, ela já passou. A gente está na fase do contemporâneo. A gente precisa criar uma identidade entre Enio Pipino, Sinop. A gente precisa mostrar para as pessoas... Entra na questão da linguagem. Cinematograficamente, o seguinte, Sinop não era para ser a maior cidade da Gleba Celeste. Nunca foi. A cidade da Gleba Celeste era a cidade de Vera. Sim. Vera foi projetada para ser a Sinop. Sinop roubou o cenário. Sinop se tornou
por conta do eixo da BR-163, mas não era mudança para de ser Sinop. traçado. A BR era para passar por Vera, não por Sinop. Aí resolveu passar por Sinop, que encurtava o caminho. Exato. E Mas não ia Sinop pra roubou. Vera, depois se vinha pra Exato, porque sempre, Sinop era foi a roteiro, última. Era roteiro. Só que as pessoas se cansaram porque eu sei porque a gente fez desde a época da TV Caiabi e o Ivan, de novo, voltando para o Ivan, para você ver como é que as coisas se interligam. O Ivan, o Marcelo e esse careca que vos fala, nós somos responsáveis pelo primeiro documentário de Sinop. A narração foi do meu irmão Salvador Pereira, que foi o primeiro repórter de TV, depois veio o Cleito. O meu irmão foi o primeiro repórter de televisão de Sinop. E nós fizemos o primeiro documentário apresentado no dia 14 de setembro, quando o Adenir era prefeito, juntamente com o Irineu Martins. Eu estou falando dos anos auges. A cidade de Sinop parou, porque foi o primeiro documentário apresentado pela TV Caiabi. A gente pegou a autorização especial do Grupo Bloco da TV Manchete para apresentar. Edição do Ivan, do Marcelo, com o roteiro e direção do Leonildo Severo, Salvador Pereira. Leonildo é outro nome que tem que ser lembrado extremamente em termos disso. Gente, nós estamos falando de mídia, tá? Então, por isso que eu estou colocando esses nomes aqui. Comunicação. Comunicação. Sim, comunicação. E foi feito, e foi maravilhoso. Só que esse formato está sendo feito desde sempre, do mesmo jeito, sabe? Assim, a mesma linguagem, aquela linguagem que eu gosto, que é uma linguagem emotiva, emocional, não está sendo feito com aquela linguagem de cinema, sabe? Aquela outra pegada, aquela outra vertente de cinema, de contar a história realmente, do jeito que foi contado das forma mais irmãs íntima. Williams, da Serena Gomes e tal, com um personagem vivendo aquela história, com o Enio Pipino vivendo aquela história, criar com a Dona Nilza vivendo aquela história, com pessoas que foram decisivas, como a um história filme deles mesmo, é sabe? absurdamente cinematográfica, né? Exatamente, essa história cinematográfica. Não tem. Mas, ó, não Só tem tem documentário. Não tem no geral, não tem no Brasil. Porque, assim, igual eu falei, eu sempre gosto de levar filmes para os meus alunos em sala de aula. Então, assim, estamos falando de Napoleão. Tem milhares de filmes sobre Napoleão, uns melhores, uns piores. Vamos falar de Segunda Guerra. Nossa, essa então nem se fala. Aí, vamos falar da independência do Brasil. Aí você já não tem tanto filme. Mesmo na história nacional, A gente estava falando aqui, eu estava criando o roteiro dessa história. Vamos? Quando? Para amanhã? Aqui, só que, claro, depois eu vou até entrar nisso aqui. Eu pedi para se criar. O nome do filme, A Última da Fila. Não retrata uma cidade. E aí a gente vai explicar o que é a última da fila. Você vai chegar no final. Enfim, cria o roteiro. Mas agora, já que eu fiz isso aqui, deixa eu pegar. Isso aqui está atrapalhando? O quê? inteligência Ou está ajudando? Professor Matheus, Você dentro de sala de aula. E eu dou o meu depois. Isso aqui tá mais... Porque assim, a gente teve um movimento de Hollywood algum tempo atrás de roteiristas, tá lembrado? Que ficaram em greve. Por quê? Porque os caras estão criando tudo roteiro na IA e estão só fazendo uma alteraçãozinha ou outra ali. Os roteiros estão ficando meio que basicamente a mesma música genérica. Tem uma frase, 2 refrões ali e tal, e segue. Isso aqui tem atrapalhado vocês grandemente ou não? Eu penso de duas formas. Eu penso que tem atrapalhado, mas que ela é absurdamente útil. Porque, por exemplo, assim, eu falo isso direto para os meus alunos. A IA, ela reforça o que você tem. Se você for limitado, ela vai te deixar ainda mais limitado. Se você for uma pessoa que já tem algum nível de conhecimento, que já domina certas áreas, ela vai facilitar muito o seu processo. Muito. Porque ela, por exemplo, um texto, ela pode melhorar o seu texto. Se você não sabe escrever nada e pede para ela escrever, aí você vai ter uma coisa genérica. Mas se você já escreve, se você já produz, ela vai facilitar muito a tua busca, a tua pesquisa. Ela vai facilitar muito, por exemplo, para um cineasta que precisa de imagens. Vai te economizar tempo, né, Matheus? Isso, ela para mim, eu enxergo ela do mesmo jeito que o Kiko aí, não sei como é que era na tua época, porque eu sou um jovenzinho, né? Então eu não sei como é que era a tua época, na edição, se era edição em fita ainda e tudo mais. Né? Super VHS, VHS, você Então, tinha o Editex ainda, mas a gente exato. não usava, era do -1 indo pro -2. Aí. Você olhava -1 pro -2, solta! Hoje a gente edita no celular, então assim, eu entendo a IA como isso, assim. A IA, ela é a edição, ela é o Photoshop, que quando eu comecei na publicidade, a gente ainda cortava anúncio. Fazia anúncio na prancheta, recortava a imagem com tesoura, sabe? E depois... E olha que eu sou jovem, né? Mas depois vem o Photoshop e a gente faz tudo assim. Aí tem muita gente que fala, nossa, acabou a arte. Quando surge a fotografia, destruíram a pintura. Ninguém vai... E eu acho que a IA, ela é isso. Ela vai amplificar, ela tem amplificado coisas boas, só que ela tem reforçado coisas ruins também. Então os dois... Você sabe o que eu tenho visto muito na internet? E, cara, a minha filha tá dando risada de mim pra caramba, velho.
esses filmezinhos feitos com IA, não Sim. tem? Que as pessoas fazem com IA e começam a contar a historinha e tal, aquela Aham. coisa toda. E eu gosto muito dessas paradas. Tem um de Cuiabá muito legal, que Não ele, tem? que ele reconstrói Tem. a história de Cuiabá, assim. E a minha filha dá risada de mim e fala, pai, você tá assistindo filmezinho de IA e tá ficando muito Novela legal. de fruta, você tá assistindo? Não, de fruta não. Não chegou nesse nível. Não, né? não cheguei nesse nível ainda não. Ainda não cheguei nesse nível não. Mas eu tô assistindo... Ou seja, a IA, ela amplifica tudo. Ela é uma ferramenta para aperfeiçoamento, ela não É. deve ser uma muleta, porque como, É um como, problema, né, professor? como o professor Matheus disse, se você tem um conteúdo raso, você não sabe de nada, o que vier ali vai ser, nossa, fui eu que criei. Porque você não vai saber pesquisar também, Exato. né? Pedir. Agora, É. imagine, né, professor Matheus, você pede lá, eu quero que a produção enfatize ali um plano, igual os nossos alunos fizeram esses dias, uma produção sobre o Stanley Kubrick, que privilegia a lógica de direção dele, com planos mais geométricos. Se você colocar na IA, ela vai te colocar qualquer coisa. Se você não tiver o mínimo de criticidade, A base, você não vai saber se ela está falando a verdade ou não. Ela vai estar dizendo que o Leandro inventou a técnica, não foi eu. Né? A gente se utiliza da técnica. Então, é isso, não deve ser uma muleta, jamais. Agora, usar... Precisamos usar, porque eu acho que quem não usa, quem não se atenta, fica ultrapassado no mercado também. Nós Tem estamos... uma frase que eu falo muito pra eles que é assim: você não vai ser substituído por IA, você vai ser substituído por alguém que usa IA. Esse é o ponto central pra gente pensar. Nós estamos vivendo um momento ímpar do cinema brasileiro, porque afinal de contas, o que acontece? A gente saiu agora há pouco da uma indicação ao Oscar, com a Fernanda Torres lá, e indicação de melhor atriz, com um filme maravilhoso. Depois, na subsequência, já vem um outro filme indicado ao Oscar, não ao Oscar, indicado acho que 5 indicações, né? Quatro. Quatro estatuetas. Inclusive é de melhor filme, né? Que Coisa, assim, nós estamos vivendo um Fenomenal. momento... O Brasil entendeu... ganhou o Oscar, inclusive, da Fernanda Torres lá, ela não ganhou, mas É, o Brasil o ganhou Brasil o Oscar. ganhou o Foi Oscar, primeiro é. Oscar da nossa história. Exatamente, mas nós estamos vivendo um momento ímpar do nosso cinema. A gente entendeu que o cinema não pode ser mais aquelas porno chanchada que a gente tinha antigamente, está criando um contexto. Porque quando falava de cinema nacional antigamente, você já sabia o que vinha pela frente, né? Sim. E a gente está criando um... Não tinha surpresa. Não tinha surpresa. Desde a Central do Brasil, eu acho que ali foi um divisor de águas, não foi? A Central do Brasil? Foi, Desde a foi. Central do Brasil, Sim. até agora a gente está vivendo uma evolução e até onde chegar nessa evolução a ver de vocês? E isso está ajudando o trabalho local de vocês aqui? Eu acho que, ponto número 1, a gente tem que lembrar que o cinema brasileiro ele é uma potência. Se a gente pega em termos de dados, só para a gente entender, em termos numéricos, né, o cinema brasileiro ele movimenta uma economia gigantesca. Por exemplo, só em 2024 foram 70 bilhões de reais que o cinema brasileiro injetou na economia. Foram mais de 600 mil empregos. Não é o emprego só pensando, foi tudo isso de diretor, mas foi tudo... Não, foi um equipamento que comprou, foi uma hospedagem que criou, foi uma diária, foi contratação, foi a edição. Então, assim, o cinema... Motorista, foi o maquinista, turismo. né? O cinema, eu digo que ele é um nicho de mercado, eu falo. Por quê? Porque ele gera um retorno. O cinema do Brasil é muito bom. É lógico que nós, às vezes, somos tomados por um descrédito de não valorizar aquilo que nós fazemos, né? Muitas vezes a gente fala assim, quem nunca teve aquele pensamento de qual filme que está em cartaz? Ah, é um filme da indústria tal e da indústria brasileira. Ih, que filme chato. Vou nem assistir. Quando vem obras-primas, Central do Brasil, ou uma outra obra-prima que eu sou apaixonado, não sei se vocês já assistiram, é um filme tão básico, né, no sentido assim da história, de tão bonito, que é o Que Dia Ela Volta, da Regina Casé. Esplêndido, uma obra... Que horas ela volta? A que horas ela... Acho que Que horas ela volta, né? É. Um filme bárbaro, emocionante, assim, que tem uma conotação, sabe, social. E isso tem ajudado o cinema também a trazer pontos de discussão para a pauta que vão muito além só da coisa linda, da coisa bela. A gente está conseguindo converter aquilo que nos prendeu, porque em teledramaturgia, o Brasil dá aula. Sim. A gente está conseguindo trazer para redução, porque eu acho que o problema que a gente nos nossos roteiros, né, professor, é que a gente conseguiu fazer um roteiro muito amplo. Eu vou pegar alguns assim de cabeça, Tieta, Pedra sobre Pedra, e por aí vai. A história, ela fazia um arco gigantesco. Só que depois, quando a gente condensava,
a gente não conseguia. Depois de Ariano Suassuna, com aquela adaptação maravilhosa que a gente acompanhou do Chicó do Auto da Compadecida, parece que o Brasil meio que entendeu como condensar uma grande história para uma história diminuta, mas que ela tem a mesma capacidade. Vocês têm essa percepção também, que a gente conseguiu meio que condensar isso? Acho que com cada gênero, cada formato, por exemplo, o filme que pode ser transformado em uma série, ou a série que depois motiva um filme, né? Hoje nós temos microconteúdos produzidos que são também filmes, que são chamados, né, curta-metragem. O próprio curta-metragem é um gênero reduzido de filme, que não necessariamente ele tem uma duração de 2 horas, como um longa-metragem, mas ele tem uma duração ali menor. 20 e poucos minutos. Ele tem uma duração menor e que ao mesmo tempo é um filme. Sim, então, que te emociona, né? Os formatos são muito favoráveis para a gente se utilizar dessa linha que você diz, né, Kiko? E eu acho que isso tem sim ajudado, porque cada um escolhe aquilo que tem, de repente, a maior afinidade. De repente, a minha paixão é pelo documentário, sabe? De repente, o professor Matheus, ele já é um apaixonado pela própria natureza do longa-metragem. Mas o professor Clemerson pode ser pelos curtas. Então, cada formato permite um explorar... Eu sou explorar... da linha do doc, como você. Então, vamos criar, professor, o nosso documentário da área de comunicação. Já fica o convite aí. Aí, tem a parceria já. Uma coisa que é interessante é assim, eu comecei, as minhas primeiras produções foi com uma coisa que hoje em dia a gente fala pouco, mas que foi uma moda numa época, que era websérie. Era tipo sériezinha voltada pra internet. Ainda não era vertical, era horizontal, né? Ninguém pensava em assistir no celular, mas eram séries feitas assim, que os episódios eles podiam ter no máximo 10 minutos, né? Só que eu, meio tradicionalista, eu queria fazer um filme. Só que eu sabia que eu não ia juntar as pessoas para fazer um filme, porque assusta. Você fala assim, vou fazer um filme de 2 horas. O povo fica, meu Deus, como que a gente vai fazer 2 horas? Eu falava, não, vamos fazer uma websérie. E a websérie, a nossa primeira, ela tinha 5 episódios de 20 minutos. Então ela dava lá um longa. Só que as pessoas achavam mais fácil entrar pensando que elas iam fazer um conteúdo de 15 minutos, por causa do YouTube, por causa dessas coisas. Isso que você colocou, que a gente vive aqui, a gente fala direto. Hoje tá mais... Eu vou trazer para a linguagem, tá? Eu acho que vai casar aqui. A nossa geração não se entende com essa nova geração pelo fato dessa geração ser uma geração que não consegue ler mais do que 3 linhas. Sim. Ele só consegue ler o título. Em termos de audiovisual, também é assim? Vocês estão sentindo essa migragem, Sim. essa migração? É uma coisa como você... rápida, mais rápido. Fala, pô, que enrolação isso vai aqui, demorar hein? quanto tempo? Isso porque passou 4 minutos, né? Eu tenho uma história interessante sobre isso. Na faculdade, eu leciono uma disciplina que chama História do Cinema. E assim, para quem gosta de história é maravilhoso, para quem não gosta é tortura, né? Porque a gente vai aprender sobre Chaplin, a gente vai ver os irmãos Lumière, sabe, 100 anos atrás e tudo mais. Então, eu, de novo, sou apaixonado. E daí eu sempre tenho, o trabalho central dessa disciplina eles vão ter que assistir 4 filmes, 4 grupos, 4 filmes, e o filme tem que ter mais de 60 anos. Eu sempre coloco isso, não pode assistir filme com menos de 60 anos. E uma aluna confessou pra mim, eu passei pra ela Nosferatu, né? É um sorteio, eles assistiram Nosferatu. E coincidentemente tinha estreado Nosferatu aqui no cinema, né? Tava o remake que eles fizeram agora, que eu particularmente achei péssimo, né? E eles fizeram... E ela foi assistir. E ela falou pra mim, professor, eu já assisti. Eu falei, onde você assistiu? Onde você conseguiu achar? Porque é difícil achar ele, né? O original, é difícil achar. Ela falou, assistindo no TikTok. Eu falei, como que você assistiu no TikTok? Ela, não, tem um canal lá que postou o filme inteiro. E eu fui ver, postou mesmo inteiro, só que dividido em vídeos de 20 segundos. Vídeos de 20 segundos e ainda acelerado. Então, assim, eles não conseguem assistir mesmo. Ela assiste 20 segundos de um, depois 20 segundos de outro, e o vídeo acelerado, sabe, no 2x. Inclusive, depois outra equipe assistiu o Metrópole, e é um filme de 3 horas mudo. Né? Então, imagina um jovem ter que assistir um filme de 3 horas, um filme mudo. Ele pula da ponte. Na boa, cara. Eles assistiram porque obriga eles a registrar, então eles têm que assistir, eles têm que assistir junto. Na força do ódio, hein, Matheus? Na força do ódio. Do ódio. Mas eles assistiram o filme em velocidade também 2x. Assistiram o filme inteiro com as pessoas correndo. Quer dizer, em 3 horas e não 1h30. Exatamente. Só que o que é engraçado é que, assim, quando eles se dão, quando eles se entregam depois de ódio, né? Depois do ódio inicial, eles gostam.
Tanto que eles chegaram falando, por que não fazem um remake desse filme? Eu acho que algumas histórias merecem remake, né? Tipo, Metrópolis é um exemplo, um filme feito há 112 anos atrás, e é uma história absurdamente moderna. Mas o problema do remake, Matheus, é que a visão de agora não é a visão de lá. Aí você nunca vai conseguir. Mas a gente tem. retratar. Nesse ponto eu sou menos saudosista, porque assim, o original sempre tá lá. Né? E sempre é uma comparação. Esse é que é o problema. E algumas histórias, elas precisam ser adaptadas para a nova geração. Porque a gente tem clássicos hoje que são remakes. Eu estou esperando o remake mais esperado do século. E ele tá vindo de tartaruga. E eu não sei que coisa que tá demorando tanto. Que é Highlander. Highlander. Né? E eu quero ver quem vai substituir Sean Connery. Eu quero saber como vai ser a substituição. Eu tô desesperadamente, porque eu sou apaixonado por Highlander. Mas se ele é o verdadeiro Highlander, vai ser... Então, porque aí existe esse é que é o problema. O comparar o que foi feito lá naquela época com aquela visão, utilizando o recurso que tinha da maneira... E outra, com algo de hoje. Mas eu vou te falar um exemplo, que quando você fala desse filme hoje, nenhum jovem pensa no antigo, só pensa no remake. Karate Kid. Karate Kid, o original funcionava muito bem. Com o filho do Will Smith? Isso, e hoje Sr. os jovens só Miyagi. pensam no remake com o filho do Will Smith. Ninguém pensa mais no Daniel no San. Daniel San, Sr. Miyagi. No Sr. Miyagi. Tem Sr. gente Miyagi que não era sabe massa, quem né? é Sr. Miyagi. Você fala, não faz ideia de quem que é. Você faz a referência do Rashid pegando a mosca, ninguém Ninguém sabe. lembra, né? Então esse é um ponto que eu acho que o remake é importante. Nós Eu também não sou muito velhos, fã. hein, amigos? Meu Deus. Exatamente. Depois dessa aqui, eu descobri que eu não tô no barco sozinho. Não, ô Kiko, não aí, dá. vamos provocar o seu público que está ouvindo o programa. Quem não sabe o que é Highlander, já manda no WhatsApp. O que é Highlander? Quem Acho que é? muitos não vão saber. Você sabe que eu acho que isso aqui, vem de encontro aí com o que nós estamos vivendo aqui. O professor Feliciano faz um trabalho nas escolas maravilhoso, né, professor Clemerson? E ele Ontem ele estava em Feliz Natal. e a gente usou em uma mesa redonda nossa aqui o tema dos nativos, que são inclusive nós roubamos o TCC do Thiago, o gerente do Senac. do Senac, dos nativos digital para os imigrantes digital. Tá? Os nativos digital são essa galera agora que não aceita assistir mais do que 40 segundos. Para eles é uma eternidade 40 segundos. 40 segundos. E com os migrantes digitais, que somos nós. E o Feliciano faz esse trabalho nas escolas, assim, maravilhosamente, em uma estrutura muito mais ampla, diga-se de passagem, só que eu não vou amplificar essa estrutura. Por exemplo, eles perguntam para os alunos, vocês sabem quem foi MacGyver? Ninguém sabe. E aí os professores todos sabem quem foi MacGyver. O único homem que faz uma bomba com chiclete e um clipe. Entendeu? Não existe outro. E aí perguntam, vocês sabem o que é o Discord? Nenhum professor sabe, todos os alunos sabem. Você sabe quem que é não sei quem do BTS? Os alunos sabem, o professor não sabe. Você sabe quem é Frank Sinatra? Ninguém aqui sabe, os professores sabem. Então, há uma grande diferença de... Eu não diria de cultura, eu diria de geração. Teve uma menina que postou um vídeo que ela foi assistir o filme do Michael Jackson e ela achou que era um jogador de futebol. Então, Michael ela Jackson. não sabia quem era. E aí, isso interfere nessas aulas? Qual é a aplicabilidade do nativo digital para o imigrante digital nessa questão de você fazer as pessoas entenderem a origem do cinema, como que o cinema é, o que o cinema quer com essa velocidade que a internet quer. Não vai na contramão, vocês não vão bater o trem na metade do caminho ali? A física não diz que se você não desviar e eles bater não vai explodir tudo? A gente considera que o processo de formação dentro de uma faculdade, de uma universidade, ele é um processo gradativo. Então, o aprendizado ele acontece por etapas. Para nós... Por que a gente ainda precisa estudar, por exemplo, história do cinema? Ou a gente ainda precisa estudar disciplinas que são disciplinas antigas, que se a gente for considerar, né, não é uma disciplina hoje que o aluno não vai estudar TikTok hoje, mas ele vai estudar a base primeiro do cinema para depois chegar ao que for mais contemporâneo. Porque sem essa base, como eu diria, né, sem essa base ele não consegue ter o discernimento do que torna essa diferença tão evidente. É natural que pela questão geracional, os alunos de hoje eles são muito mais vinculados e vivem mais aquilo que é comum ao universo deles. Agora, aquilo que foi ao nosso, a gente não consegue muitas vezes fazer com que eles se contagiem tanto, porque não é do dia a dia dele. E está tudo bem. A gente não pode, enquanto professor, pensar que, por exemplo, a minha forma ou a minha geração, a minha maneira
sempre vai se prevalecer e eu não vou me abrir ao que o aluno traz de novo. Então, eu penso, Kiko, que não há um prejuízo no sentido de um ser melhor e um pior, mas as coisas se complementam. E o nosso papel dentro de uma faculdade, como o nosso curso, é ensinar para o aluno, no nosso caso, por que a gente precisa estudar primeiro a história, ou aquilo que vem muito antes, que pode ser o chato, para depois entender o contemporâneo. Porque sem essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio, a gente vai ter alunos rasos, capazes de só olhar uma realidade. Eu preciso ir para o intervalo, Tá. professor, rapidinho, só que eu vou proibir fazer mesa redonda para liberar rápido. Eu sei que eu tenho que liberar vocês antes das 9 e já chegou a informação aqui do boss, mas eu vou proibir aqui, professor, porque quando o papo começa a ficar bom, a gente tem que liberar aqui e aí a gente acaba perdendo muito papo. Ó, muito bacana falar sobre isso, sabe, professor? Deixa eu fazer um intervalo e aí a gente volta no bloco final, pode ser? Vamos lá então, rapidinho aqui, ó. Fechando a nossa sequência aqui na número 1 do Brasil, 8h45. Rock e muito pop. Jovem Pan. Muito bem, ó, 8h45, manda pra cá o WhatsApp 996140258, 996140258, nome e sobrenome com a hashtag Jovem Pan, número 1, você vai concorrer a uma camiseta do Brasil, da Jovem Pan com Atlântico Uniformes aqui no final do programa, pra você torcer pelo Brasil amanhã contra o Haiti. O professor Clêncio, você falou que vai dar de brinde uma caixa de Rivotril pra facilitar a sua vida, pra não dar problema aí, né, professor? Pra tá tudo certinho. E a caixa é só pra amanhã. Só pra Depois, amanhã. Semana que vem contra a Escócia vai mais uma caixa. Ó, 8h45, tá bom? Você que tá ligado comigo, obrigado pelo carinho, pela audiência. Manda pra cá, 996140258. E a gente continua o nosso bate-papo aqui, professor. Você tinha uma pergunta, por gentileza, eu vou... Não, nessa questão do incentivo, nos últimos anos, assim, vamos colocar 15 anos para cá, a gente começou a ter projetos de lei sendo desenvolvidos para incentivar a cena do audiovisual. Vamos pegar, por exemplo, não só a chegada dos streams, mas também um pouquinho mais atrás da TV a cabo, com as grandes redes estrangeiras, principalmente americanas, chegando, como Fox, né, Warner e tantas outras, onde era obrigado que esses grandes conglomerados de mídia se instalassem no Brasil, eles destinassem parte da sua programação para o incentivo da produção local, né, aqui dentro do Brasil. Então, por isso que a gente começou a ver muitas produções, não só de novelas, mas filmes e documentários, séries também, aqui com o dinheiro dessas grandes empresas de mídia. Isso ajudou e essas questões, a chegada do streaming também e as políticas públicas através do poder público contribuíram. Eu queria saber o quão acabou contribuindo para fortalecer mais o cenário. Matheus, você quer falar? Bom, uma coisa que eu tinha conversado com o Zé aquela hora que eu estava falando sobre cinema também, é que assim, a gente pensa às vezes que o cinema nacional só é feito por incentivo público e que o resto do mundo não. E o cinema, de uma forma geral, ele é dependente a arte, de uma forma geral, ela é dependente disso daí. Então, assim, sempre que tem políticas novas, elas facilitam o nosso processo, né? O streaming, eu acho que talvez seja o maior exemplo, porque a lei obrigou uma porcentagem grande de tempo do streaming, do mesmo jeito que a televisão, né? A TV a cabo também, ela tem uma porcentagem que tem que ser preenchida por isso, só que eu vejo que muitos dos próprios cineastas acharam que isso era ruim, porque eles estavam com aquele medo de que, assim, vai ter uma exigência de conteúdo específica. Tipo, eu vou ter que fazer, então, já que é financiado, já que é o poder público, será que eu vou ter que produzir coisas? E até onde eu sei, isso não aconteceu, na verdade. Muito pelo contrário, né? Teve liberdade, coisas Total, do tipo. Né? Total. A questão era mais relacionada a precisamos ter conteúdo. Mas sempre gera aquela questão que... aquilo que a gente falou agora há pouco, a gente ainda precisa colocar na cabeça das pessoas, de quem assiste, não de quem produz, que o cinema nacional tem qualidade, de que tem coisa interessante, porque às vezes acontece aquilo. Me encheram a Netflix de produto nacional, então eu não quero assistir.
Eu prefiro assistir dorama, por exemplo. Eu prefiro assistir conteúdo coreano e tudo mais. E, na verdade, não existe isso porque... o que faz o dorama ser melhor do que o cinema nacional? O que faz, por exemplo, sei lá, o cinema japonês ser melhor? Aquele apelo emocional do cinema mexicano, como eu já tinha visto naquela época lá. Sim. Uma história onde tem uma sofredora, onde tem uma pessoa, um protagonista que sofre. Sim. E você fica torcendo. Sabe aquele roteiro que a gente tá careca de saber, literalmente, como é que funciona? Não, ele surpreende, mas acho que eles massificam tanto que se torna... Mas aí é que tá, não acaba, né? Tá aí há 40 anos e as pessoas continuam assistindo. É aquela velha fórmula, né? Mas eu tenho duas perguntas em uma para vocês aqui, para a gente fechar. Uma envolvida ao streaming, que o professor levantou, e uma envolvida ao cinema nacional. Ao streaming, se a gente pegar, por exemplo, eu vou pegar a Netflix aí. Lá você tem filmes de todos os gêneros do mundo distribuído. Eu vou pegar um turco que fez muito sucesso, que é o Milagre da Cela 7. Sim. Que é um remake também. Que é um remake também, mas maravilhoso, diga-se de passagem. Ficou muito bom aquele filme. Aí você tem os filmes nacionais, você tem filmes coreanos, espanhóis, você tem filme árabe, você tem de tudo quanto e de todas as nacionalidades. E são filmes maravilhosos. E eles insistem em colocar, inclusive, a nacionalidade do filme para você entender de onde vem, com a língua original e com a tradução que você pode pegar. A chegada dos streamings também universalizou o cinema e a gente começou a descobrir que se faz cinema bom mundo afora, não ser em Hollywood. Isso deu sei lá como é que eu posso colocar, isso deu uma outra cara pro cinema de um modo geral, a nível de mundo, não a nível só de Brasil? Com certeza, né? Graças a esse movimento chamado internet. Que bom que nós temos hoje, porque imagine quando que nós teríamos condição de assistir um filme de uma escola, por exemplo, indiana de cinema. Nós iríamos para a Índia para assistir um filme, ou assistir um filme de uma escola mexicana de cinema. Eu acho isso muito legal, porque é um fenômeno que a gente estuda dentro do banco universitário, que é o fenômeno da convergência. Então, que bom que veio a internet, que bom que veio esse movimento dos streamings, porque de uma forma como um todo, sim, popularizou. Só que para nós ainda não é um movimento muito tão familiar ir atrás de algo que é tão fora do eixo, por exemplo, norte-americano. Mas, por exemplo, a Índia tem produções incríveis, obras incríveis. A escola francesa de cinema tem obras maravilhosas. Agora, para nós ainda é um pouquinho estranho, né? Buscar um filme de uma nacionalidade, porque a pessoa vai ter que ouvir no próprio indiano, no francês, no espanhol, sem o áudio, né? Sem a dublagem, a tradução. Então, acho que é um rompimento de talvez ali só daquela coisa de quebrar o estranhamento pro novo, que está lá disponível, com certeza. E uma outra, eu falei que era duas, e agora a última pergunta. Até alguns anos atrás, para ser mais exato, acho que faz 20 anos que foi meio que obrigatório, a chegada da Ancine, que é um órgão regulador brasileiro, aonde qualquer peça publicitária que vai ser vinculada ou na televisão, ou nos streamings, ou no cinema, ou qualquer filme, precisa ser registrado na Ancine. E eu não sei se essa pergunta vem a calhar, mas a partir daí parece que a gente começou a ver um crescimento do nosso conteúdo. Vocês veem assim também? Como que vocês veem a Ancine e o apoio que a Ancine dá para o cinema e para a publicidade de um modo geral, porque tudo tem que estar registrado lá hoje. Qualquer comercial que passa a nível nacional está registrado na Ancine. Inclusive aqui em Sinop, as pessoas que mexem em publicitários têm que registrar sua peça na Ancine para poder ser vinculada nas emissoras. Quando é exibido para mais de 1 milhão de pessoas, é obrigatório. Isso melhorou? Esse marco regulatório melhorou? Vocês sentiram ou também não influenciou muita coisa? Eu particularmente, acho que o Leandro depois pode falar também, tem 2 pontos, né? Antes da Ancine a gente já tinha outro, eu esqueci como é que era o nome, mas já existia. Então a Ancine ela foi só o rebranding ali do que já existia antes, da agência que já existia antes. Eu acho que ela melhora por conta de um desfecho dela, que é o Fundo Setorial do Audiovisual.
né? Porque o fundo setorial do audiovisual, ele possibilita a produção também, né? Uma verba que possibilita a produção, e ela tem um ponto interessante que entra naquilo que a gente falou no começo sobre, tá tirando verba da saúde. A verba do fundo setorial, ela é 100% Para aquilo. para aquilo e 100% vinda daquilo. Ela não vem de impostos, por exemplo, de gerais. Ela vem dos próprios cineastas, dos próprios produtores, por exemplo, as produtoras, as agências de publicidade, do imposto que elas pagam para isso. E muitas vezes o dinheiro sobra, né? Eu vejo isso direto, assim, se você pega as novelas da Globo, se você pega muitas séries do Globoplay, elas foram produzidas com fundo setorial do audiovisual. Os desenhos, né? Hoje o Brasil tá com uma equipe, uma produção gigante de desenhos animados. A gente pega lá o Cartoon Network, né? A metade da produção do Cartoon Network é de desenho animado brasileiro. Isso é muito legal, produzidos pelo fundo setorial do audiovisual. Então, assim, eu acho que a Ancine em si, ela em si, não acredito que ela tenha sido fundamental, ela só é fundamental para profissionalização. Então, por exemplo, hoje, para você participar de editais, você precisa da Ancine, para você atuar como ator, você precisa de cadastro na Ancine, para você fazer qualquer tipo, para mandar o produto para streaming, você precisa de cadastro na Ancine. Então, ela profissionaliza, mas eu acho que na questão de produção audiovisual, o grande boom é o fundo setorial do audiovisual, que está ligado à Ancine. Falando dessa questão do boom, vamos trazer aqui para nós, para Sinop. Se esse boom chegar aqui, é quase uma provocação para vocês. Se esse boom chegar aqui em Sinop, hoje nós estamos preparados com material técnico e humano para suprir essas necessidades? É uma pergunta difícil, o professor Clemerson, porque sim, mas ao mesmo tempo não. Vai ser um desafio. O sim, porque nós temos muita gente boa na cidade, muita. Nós temos muita gente boa. E o não, porque muitas vezes o que é solicitado é algo que é fora do universo ou do dia a dia daquela pessoa, como, por exemplo, a escrita de um projeto burocrático. Sim. Então, Aí entra aqui, ó. por exemplo, aí a gente fala... As parcerias. As parcerias. E aí, nem todo... Por exemplo, o agente cultural tem a expertise de escrita de um projeto, que requer uma técnica, que requer um preparo. E aí, o que acontece? Infelizmente, a pessoa que tem assim, que é fantástica, não consegue aderir a um edital por conta disso. E vocês têm temos esses casos. Quem dá esse suporte lá? Deixa eu só fazer um ponto. Tem só um detalhe que às vezes me incomodava um pouquinho quando eu tentei projeto e tudo mais, que era assim, às vezes o projeto exigia coisas que atrapalham nisso aí. Por exemplo, exigir 3 orçamentos, que é uma coisa padrão em licitação e tudo mais, mas exigir 3 orçamentos de atores, né? Por exemplo, como que você mensura a questão de preço, de atores e tudo mais? Não é pelo preço. Às vezes você quer aquele ator porque ele tem essa capacidade. Isso. Ou às vezes você quer uma produtora porque essa produtora tem equipamento, mas aquela outra que não tem nenhum equipamento, ela é mais barata, eu tenho que contratar ela. E isso é um problema no cinema, né? No cinema, especificamente, na produção cultural, isso é um problema gigante, porque às vezes não é pelo orçamento. Às vezes essa questão de pegar mais barato é um problema em todo o setor público. Até de licitação de obras. Sim. Meu Deus. Como a gente faz os editais, nós não temos quem faça essa questão da papelada, digamos, né? Mas nós temos pessoas que têm toda essa papelada montada, que a gente acabou conhecendo, né, com o tempo. E que dá uma orientação. E aí ele já tem tudo pronto. É só ele apresentar, sabe? É top isso. E aí as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, que tem esse dinheiro ou que tem essa situação, Eu preciso encerrar, porque o pessoal precisa embora, mas eu preciso trazer você aqui depois, Cleusa, para a gente falar mais sobre esses projetos, como capitalizar esses projetos, como fazer o projeto, acho que como preparar o que projeto. É a base de talvez tudo. até trazer alguém dessa pessoa junto que você com falou a gente, junto, para a gente que poder... a gente não pode que você acha, professor? Até aqui, porque Vamos trazer. Inclusive a gente tem essa disciplina, né? É um ponto interessante. Na graduação a gente tem a disciplina de projeto. Nós Aí, temos a gente já pode, nós temos né? dentro da graduação, Kiko, uma disciplina que se chama Projetos Empreendedores e Captação de Recursos, que a gente ensina os alunos a como prepararem projetos, e somado a isso, a gente oferta também minicursos para a comunidade na área de desenvolvimento de projetos. Onde a gente pode fazer as parcerias. É o que dá onde nós vamos fazer as parcerias. Juntou a fome com a vontade de comer, meu filho, e nós é o garfo. Eles precisam ir, mas se a Cleusa puder ficar mais uns 15 minutinhos para a gente falar um pouquinho disso, né? Eu acho
Bom, eu acho que poderia a gente trazer um outro momento onde a gente falaria. Não, né? vamos fazer Vamos assim. combinar. Eu vou liberar todo mundo, porque eu vou falar de futebol também aqui, mas primeiro agradecer e dizer que é o seguinte, como é maravilhoso a gente ver como que Sinop está se tornando realmente um polo educacional em todos os setores. E esse setor específico, a gente já falou, eu falei inclusive com o Leandro, acho que foi com o Leandro que eu falei aqui da outra vez, enquanto o jovem entende que essa disciplina, esse curso, ele é muito mais amplo do que o nome dele mesmo diz. Né? Hoje, você trabalhar com mídia social, com internet, você vai estar, num curso desse, você vai estar muito à frente, né? Você vai estar além, porque você vai estar tendo uma visão mais macro de toda a situação, e não uma visão só micro de, eu vou fazer um plano aqui e tal, não, você vai ver uma coisa diferente, você vai abrir a mente para N coisas. Então, como é muito bom a gente ver Sinop nessa crescente, professor, educacionalmente dizendo e profissionalmente dizendo. Falta algumas coisas? Falta o nosso espaço para as apresentações em determinadas situações, falta a gente criar oportunidades, mas eu acho que parte do pressuposto da gente começar a falar sobre. Né? Quando a gente começa a falar sobre, as ideias começam a surgir. Essa questão do espaço, a gente já falou, a coisa me mandou a mensagem aqui. Ela está de férias, a Caterine, gerente do Sesc, mas... E o Sesc pode ser um parceiro. Não, ela está precisando de produções aqui para colocar não só em apresentação aqui no Sesc Sinop, mas também em toda a rede do Sesc no estado de Mato Grosso. Então todo o material os filmes do Matheus, as produções lá do curso de cinema da FASTEC que tiver, entrar em contato com até as coisas que feitas pela prefeitura, o Sesc está à disposição também. Né? Nós somos agora premiados na Escola Palco, né? O Bolshoi teve aí, Sim. então tudo Semana passada, né? Isso foi. A cultura é muito Sinop mais tem ampla. Profissionais excelentes, pessoas maravilhosas que fazem o trabalho. O caminho Sim. é esse, né, Kiko? Como você muito bem disse. Tem que discutir, mas também tem que começar a fazer. Mesmo que de uma forma tal qual formiguinha, mais tímida, né? começa. Mas Sabe aquela coisa? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. É. E é assim que as coisas Senão vão nunca evoluindo. começa. Exatamente. Senão a gente fica sempre no mundo. Não, se não for perfeito, não começa. Meu amigo, infelizmente você não começa. Um passo de cada vez. Não existe o perfeito. Meus amigos, obrigado. De coração, obrigado. Nós que gente, agradecemos. Vamos ter que marcar mais vezes. Marcaremos. Mais vezes aqui. E desculpa o saudosismo. Aqui, É bom demais falar, né, Eu Kiko? já ia falar de Júlio Campos da época do Barro, para hoje o Daqui que a ela pouco a é, gente não é já verdade? entraria em TV regional. Aqui foi o SBT na época, né? E depois por aí vai. Muitas situações. Obrigado, gente. Grande abraço Obrigado. a todos vocês. Um abraço. Obrigada. Muito bem, estamos de volta aqui na Número 1 do Brasil. Obrigado pelo seu carinho, você que está ligadaço aqui. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente ir para o intervalo aqui, eu quero agradecer os nossos parceiros, você que esteve na internet, mais uma audiência maravilhosa, né, professor, na internet. Obrigado a todos os amigos aí da internet. E agradecer os nossos parceiros aqui, ó. Enermat transforma a sua casa em um verdadeiro lar. Qualidade superior de produtos elétricos e hidráulicos com grande estoque à pronta entrega e equipe especializada. É garantido solução ideal para a sua obra. Atendimento que fala diretamente com as suas necessidades. Credibilidade e confiança que só a Enermat oferece. Visite a nossa loja na Avenida Dom Henrique Flores e confira. Enermat Elétrica e Hidráulica para transformar a sua obra. Vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo também na internet, professor. Sim. Depois a gente volta falando Combinado. sobre a seleção brasileira. Hoje tem a Jaque ainda, né? Daqui a pouco Daqui a pouco ela tá chegando aí. Jaque Tem Buozzi convidado aqui. aí. Oi, tem convidado hoje. 9-2, não sai daí não, a gente já volta.